Qual a correlação entre filosofia e autoconhecimento? Eu acho que para a gente poder refletir sobre essa temática, que também vem para apresentar uma filosofia essencial, é importante partirmos de uma imagem em que uma criança ela está aprendendo a desenhar ou estabelecer um primeiro traçado, utilizando ali um lápis de cor em um caderno ou um papel. Nesse único gesto há toda uma complexidade de processos de aprendizados que envolvem desde a área motora até a questão do comportamento desse indivíduo. Mas o mais interessante aqui, nesse caso, é a gente considerar essa relação entre o sujeito e o fenômeno a ser conhecido. Nesse caso, é a capacidade de desenhar, de aprender a ter um certo domínio sobre aquele material, que é o lápis, para traçar a forma que se quer, ou a forma que se imagina. Por que isso é interessante para a gente começar a pensar a relação entre filosofia e autoconhecimento? Primeiro é de que, partindo dessa imagem, todo conhecimento é algo mais complexo do que a informação, porque ao se conhecer, quando se quer conhecer, exige que a gente possa primeiro definir aquilo que se deseja conhecer. Portanto, não se trata de sair aí atrás de todo e qualquer tipo de informação, porque não será qualquer tipo de informação que caberá para aquilo que se deseja conhecer. É necessário que se estabeleça uma relação de aprendizado com ferramentas, com métodos, em ambientes para que se possa conhecer esse fenômeno desconhecido. E nesse processo de aprendizagem, o mais interessante é que, ao se conhecer, vai se afunilando essas informações de maneira que só fique aquilo que tem a capacidade de nos definir o fenômeno desconhecido, que passa aí a ser conhecido, com nome, com significado, com uma imagem relacionado a esse até então desconhecido e aquilo que se tornou conhecido, mas também um certo domínio de poder reproduzir isso novamente porque se conheceu, porque se definiu. Bom, todo o processo de autoconhecimento também deseja definir o desconhecido. O que acontece é que quando se fala de autoconhecimento, então isso diz respeito a uma relação entre o sujeito e a sua própria dimensão subjetiva desconhecida. Então todo o processo de autoconhecimento tem início nessa experiência de espanto, de um certo estranhamento diante de uma dimensão desconhecida que muitas vezes salta de nós sem que tenhamos qualquer noção disso. E é nesse sentido que nós podemos já estabelecer uma relação com a filosofia. E até considerando o que nós já conversamos nos vídeos anteriores, de que o foco de uma autofilosofia é sobretudo essa dimensão, essa área subjetiva essencial. E sendo essencial é singular, portanto, esse exercício de filosofar, esse exercício de refletir, esse exercício de observar, ele se centra na direção de si mesmo, nessa dimensão interior, de maneira que isso nos possibilite conhecer a si mesmo. Então, do mesmo modo como a criança, esse processo do autoconhecimento através da filosofia, há uma preocupação em confrontar as crenças que nos estabelecem uma certa inflexibilidade na lida com esse desconhecido. Há necessidade de aprender com o tempo a identificar um método que nos possibilite não só definir, mas nos esclarecer a respeito desse fenômeno desconhecido. Há um exercício de estruturar um pensamento, uma forma de comunicar esse desconhecido que sentimos dentro de si, ou seja,
há uma relação entre filosofia e autoconhecimento na medida em que esse anseio de saber nos movimenta para conhecer algo em nós. E nesse caso, não é qualquer coisa, mas algo singular, ou seja, aquilo que nos torna autênticos. E aquilo que é singular e autêntico tem relação direta com a nossa história de formação, ou seja, com aquilo que nos constituiu na base como pessoas humanas e que certamente tem referências muito importantes dentro do período infantil. Bom, essa foi uma fala inicial. Eu vou voltar a falar um pouco mais sobre filosofia e autoconhecimento e espero que o conteúdo tenha sido válido, bacana, e também aguardo aí que vocês compartilhem o que vocês consideraram, as dúvidas ou as reflexões que vocês já fazem em torno do tema, tá bom? Até breve!